filho mente. E agora? Será que toda mentira é considerada uma mentira para criança? É isso que a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo de hoje. A mentira é um conteúdo, é um componente do desenvolvimento da educação moral. Vamos lá. Moralidade, ela não é igual a moralismo, tá? O moralismo é a criação de um conjunto, de um sistema de regras, muito provavelmente conservador e tradicional. Enquanto o desenvolvimento da moral, ela pressupõe o desenvolvimento da criança, do adolescente, rumo à autonomia. Que ela possa fazer, que nós, indivíduos, possamos fazer uma relação entre as ações praticadas e as consequências dessas ações. A criança, ela não mente. A criança pequena, ela não mente por mentir. Ela, na verdade, aí eu tô falando de uma criança pequena, de 4, 5, 6 anos, ela altera a realidade de acordo com a sua fantasia e o seu desejo. A gente pode chamar isso até mesmo de pseudo-mentira, né? Porque ela não tem uma intenção de mentir. Ela sabe que o que ela está falando não corresponde à verdade, mas ela não tem nenhum problema com relação a isso. Por quê? Porque ela está fazendo essa ligação com aquilo que ela deseja com a fantasia. Por isso ela é uma mentirosa? Não. Isso faz parte do desenvolvimento, está dentro da fase do desenvolvimento da criança. E mais para frente a gente vai ver o porquê que como a gente tem que trabalhar com isso, né? A construção, digamos assim, da noção de mentira, ela vai ter 3 fases. Primeira fase, a criança, ela associa mentira com nome feio. Mas por que ela faz essa associação? Então, para a criança, se ela contar uma mentira, essa mentira é feia. Se ela falar um palavrão, também é feio. Por quê? Porque nós adultos, quando a gente vai repreender a criança, a gente repreende as duas situações da mesma maneira. Falar palavrão é feio, mentir é coisa feia. A criança, no seu processo de desenvolvimento, ela vai fazer o quê? Unir essas duas coisas, tá? Como uma só. Nessa fase, a gravidade da mentira, ela está muito apoiada no castigo que ela vai sofrer, ou na punição que ela vai sofrer, se é que acontecerá uma punição. Então, para a criança pequena, quanto mais a mentira dela vai se afastando da realidade, mais ela precisa ser castigada, tá? Nunca diga para uma criança que ela deve escolher o castigo dela, tá? Ou o castigo do irmãozinho, porque ela sempre vai fazer essa análise. E o castigo, ele não é a melhor saída, e que nós vamos ver também no finalzinho desse vídeo. A segunda fase do desenvolvimento da mentira é um momento em que a criança ela vai ainda juntar tudo, ela não consegue. A mentira é uma falta, ponto, fim de papo. Nessa falta estão os erros involuntários, os exageros. Por quê? Porque ela não tem a intencionalidade ainda, tá? Então, nunca pode se mentir, nunca, tá? E na terceira fase, que é a fase em que ela consegue fazer essa dissociação entre o que é um ato intencional e o que é um erro involuntário. Ou seja, a mentira é aquela que atinge o seu objetivo, que é de enganar o outro. E a consequência disso é o rompimento do elo de confiança e afeições mútuas. Olha para a criança pequena. Ela fica de mal do coleguinha, ela fala que não quer mais brincar com o coleguinha, depois de 1 minuto ela já está brincando com o coleguinha. Por quê? Porque ela não vê a intencionalidade que ele quis enganá-lo, né? Agora, observe uma criança
que ela tem um pouco mais de idade, lá para os 9, 10 anos, ela fica brava, ela fica sentida, né? Ela não quer mais conversar com a amiguinha, ela quer excluir a amiguinha de um determinado grupo. Isso é um desenvolvimento normal da noção de mentira, tá? E o que nós adultos devemos fazer? 3 dicas, tá? Para ajudar a criança nesse processo. Primeira, diálogo, tá? Lembra que eu falei da punição? A punição não é o melhor caminho, tá? O diálogo. Mas o diálogo pensando em que forma? Segunda dica, buscar os aspectos centrais daquilo que a criança fez, do ato mentiroso dela. Mentiroso porque uma criança maior ela já tem a intencionalidade de enganar a outra pessoa, mesmo que ela não tenha ainda construído o grau da consequência desse ato, tá? Que ele pode permanecer por muito tempo. A visão dela geralmente é uma visão de curto prazo, tá? É uma consequência de curto prazo. Então, primeiro, diálogo. E o segundo, que é o mais importante, é chamar a atenção das crianças para esses aspectos que são centrais da mentira contada. Terceiro, não adianta a gente fazer isso uma vez só. A gente acha que quando a criança mentiu, a gente vai lá, fala com ela, não é dar sermão, tá? É puxar os aspectos centrais. A gente acha que está tudo resolvido, tá? Que numa próxima vez ela não irá mentir. Só que não. Porque as crianças pequenas estão aí numa fase, junto com a noção de mentira, do egocentrismo. Ela acha que o que ela está pensando é da mesma forma que o outro está pensando. Então, se ela estiver numa fase em que ela acha que palavrão é mentira, que mentira é mentira, ela não consegue fazer essa relação. Então, não adianta a gente falar uma vez para a criança. Ou seja, toda vez. É um processo de desenvolvimento, né? E é o nosso papel enquanto adulto. Não adianta colocar de castigo, porque muitas vezes o castigo que a gente escolhe, o adulto escolhe, ele não tem relação nenhuma àquilo que a criança praticou. E então isso, na verdade, ele não vai funcionar como vou dizer assim, um gerador positivo para que ela entenda, que ela comece a compreender, para que ela comece a construir essa noção, não é de mentira, mas é da necessidade da verdade. Então, a partir da mentira, a gente constrói um outro elemento que é a veracidade. E que a veracidade, ela mantém o elo entre as pessoas. Ela mantém a confiança entre as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, dê um joinha, clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E lá na descrição desse vídeo eu deixo alguns outros links para que você possa me acompanhar nas outras redes sociais.